E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Canachilha, esse é o canal do Canas e me digam, vocês acham que cortar a gordura da dieta parece ser uma boa ideia para ganhar mais massa muscular? Olha só pessoal, do ponto de vista fisiológico, isso pode ser exatamente o que está sabotando a sua hipertrofia. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso em detalhes. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis, valeu! A gordura alimentar é fundamental para o funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Em termos simples, o cérebro detecta a disponibilidade energética, regula liberando hormônios, define se o cortisol está em modo de crescimento ou sobrevivência, e quando a gordura da dieta é muito baixa, há uma redução na produção de testosterona, alterações na conversão hormonal periférica e o eixo hormonal entra em estado de economia. Estudos mostram que dietas cronicamente low-fat estão associadas a menores níveis de testosterona total e livre, mesmo com ingestão adequada de proteína. Nesse caso, não é a falta de proteína, mas sim o ambiente hormonal desfavorável. Todo hormônio esteroide, como a testosterona, cortisol e estrogênio, tem como matéria-prima o colesterol. Quando a ingestão de gordura é muito baixa, a disponibilidade do colesterol endógeno pode cair, o corpo prioriza funções vitais e a produção de hormônios anabólicos não é uma prioridade. O corpo não para de produzir hormônios, mas ele produz menos do que o ideal para adaptação ao treino. As fibras musculares são células e toda célula é envolta por uma membrana lipídica. Essa membrana influencia diretamente a entrada de aminoácidos, captação de glicose, sensibilidade à insulina e sinalização intracelular, que é o mTOR. Dietas muito pobres em gordura alteram a fluidez da membrana, pioram a eficiência da sinalização anabólica e reduzem a resposta do músculo ao treino. Ou seja, você até treina e come proteína, mas o músculo responde menos. A hipertrofia muscular depende de um equilíbrio inflamatório. O treino gera uma inflamação aguda e controlada, que já é suficiente para sinalização e adaptação muscular. O problema é quando essa inflamação se torna crônica. Quando isso acontece, o corpo passa mais tempo tentando controlar a inflamação do que realmente reconstruindo o tecido muscular. E é aí que a gordura da dieta entra como peça-chave, ajudando a modulação inflamatória, na recuperação e no ambiente hormonal. Por isso, orientação profissional e periodização bem calculada são fundamentais para gerar hipertrofia e não desgaste contínuo. Dietas extremamente restritivas em gorduras podem aumentar o cortisol, piorar o balanço inflamatório e atrasar a regeneração muscular. O músculo cresce quando o corpo consegue resolver o dano. Sem gordura suficiente, esse processo fica ineficiente. Interação entre gordura, energia e proteína. Esse é um ponto que quase ninguém explica. Mesmo com proteína alta, se a ingestão energética estiver baixa e a gordura estiver muito restrita, o corpo pode oxidar as proteínas como energia. E o resultado é menos aminoácido disponível para a síntese muscular, pior aproveitamento da dieta e estagnação de massa muscular. Proteína não vira músculo sozinha. Ela precisa de contexto energético e hormonal também. E quanto é baixo demais em gordura? Bom, a literatura mostra que dietas abaixo de 20% das calorias totais em gordura, quando mantidas por longos períodos, especialmente em indivíduos que treinam pesado, frequentemente compromete a testosterona, a recuperação, o desempenho e a adaptação hipertrófica. Isso não significa que toda dieta low-fat falha, mas que há um custo fisiológico real. Medo de gordura em fase de ganho. Muitos praticantes treinam pesado, dormem pouco e ainda cortam a gordura da dieta. Na prática, entram em déficit calórico ou muito próximo disso, e mesmo assim esperam crescer. Não, pessoal, do ponto de vista fisiológico, isso é tentar gerar crescimento em um ambiente de sobrevivência. O corpo entende essa situação como economizar energia, não construir músculo.
E é nesse cenário que a hipertrofia muscular simplesmente não acontece, por mais intenso que seja o seu treino. Por isso que em algumas situações, quando se reduz o carboidrato da dieta, se aumenta a gordura. Isso é feito porque ao reduzir os carboidratos, se diminui a principal fonte de energia rápida, reduz estímulos insulinêmicos e aumenta o estresse fisiológico do organismo. A elevação controlada da gordura entra como compensação energética, suporte ao ambiente hormonal e ajuda na recuperação sistêmica. Não para substituir o carboidrato no treino, mas para evitar um cenário de escassez energética crônica. E por que isso não funciona para todo mundo? Porque a resposta não é simples, pessoal. Ela depende de vários fatores fisiológicos e também do comportamento da pessoa. Tem um perfil de gente que até responde melhor a esse tipo de estratégia. Normalmente são pessoas que treinam com um volume menor, têm uma boa adaptação metabólica, fazem treinos que não dependem tanto de glicogênio e principalmente têm muita dificuldade de seguir dietas com carbo alto. Agora também tem um outro lado da moeda. Esse tipo de abordagem costuma não funcionar para quem treina com muito volume ou muita intensidade. Para atletas ou praticantes mais avançados, para quem tem um gasto energético diário alto ou para pessoas que simplesmente performam melhor com carboidratos mais elevados. E nesses casos, mesmo aumentando a gordura da dieta, o que a gente vê na prática é o contrário do que se espera. A recuperação muscular começa a cair, o desempenho despenca e no fim das contas o ganho de massa muscular fica comprometido. Então, pessoal, é o seguinte, isso não é uma regra geral, é uma estratégia nutricional contextual. Do ponto de vista fisiológico, o corpo precisa de 3 coisas para a hipertrofia muscular: energia, ambiente hormonal adequado e recuperação eficiente. A forma como isso vai ser entregue, mais carbo ou mais gordura, depende da individualidade biológica da pessoa e do tipo de treino. E do momento também, da fase da preparação. E é por isso que para algumas pessoas funciona e para outras não. Agora, quando isso vira uma regra geral, sem levar em conta todos os pontos que eu falei, o que costuma acontecer é a estagnação. E o pior ainda, o resultado não vem nunca, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal, que é nóis. Valeu!